Voltamos com o Gente em Destaque. Hoje eu converso com o Will Mendes, que foi candidato a prefeito em Jacareí em 2020. Bom, e a gente acabou o bloco anterior falando da sua ida para a Alemanha, né? Eu queria explorar um pouco isso. Eu também gosto muito da Alemanha, das histórias da Alemanha. Você falou que teve dificuldades em se adaptar lá aos costumes e tal. Foi mais o quê? Foi a língua? Foi a comida? Foi o quê? Olha, a língua é bem difícil. Né? A gente fala que quem está aprendendo alemão uma vida inteira não é suficiente para se aprender o alemão. Mas eu acho que mais é culturalmente mesmo. Né? O alemão, a gente fala que o pessoal é mais frio, assim, mas eu tive lá e posso dizer que não é. Mas eles são muito mais diretos. A gente tem todo um cuidado com a pessoa, né? Que nem fala assim, passa lá em casa, mas não é para a pessoa ir. Lá ele só vai chamar para ir na casa se é para ir na casa mesmo. E se você não for, ele vai ficar chateado com você que você não foi, entendeu? Então é essa questão que acaba pegando mesmo. Então eles são muito mais francos, muito mais sinceros. Se não gostou, já fala na cara, não gostei. Né? Então não é para ir, não é para ir, é para ir, vai e que seja pontual, né? E isso a gente acaba com a nossa cultura, cabeça, que é difícil adaptar. Né? Lógico, vai um tempo. Eu falei, talvez eu não tivesse eu não tive esse tempo necessário para habituar. Mas é um país que eu gostei bastante, respeito muito e principalmente a história deles, né? Que nem fala, os alemães, o pessoal já lembra da Segunda Guerra, de Hitler, não sei o quê. Eles se envergonham até hoje disso. As pessoas não gostam de falar do assunto. E é um assunto que eles não querem nem tocar, né? Assim, até porque a desculpa deles, o Hitler não era nem alemão, tal. Mas se envergonham. Claro, é um presidente do país que mandava, as pessoas faziam. E hoje é uma outra ideia, né? Eu digo que a Alemanha é um dos países mais culturalmente abertos da Europa. Então, assim, é claro que não podemos generalizar. Nas cidades menores existe muito racismo com estrangeiro, com negro, com gente do leste europeu, com brasileiro, com latino-americano. Mas nas cidades grandes, né, como Hamburgo, como eu vivi, e também em Berlim, não, lá todo mundo é bem aceito, é uma cidade multicultural, então eles gostam disso, contanto que tanto Hamburgo quanto Berlim, eles não gostam de chamar de alemães, eles gostam de ser chamados de berlinense, do hamburguês lá, né, que Hamburgo quer mais ou menos ele quer ser igual a Berlim, e Berlim fala que são uma parte, né, e principalmente Hamburgo, ela é uma cidade-estado. Então ela também tem uma independência, né, do resto do país, ela é uma cidade e estado ao mesmo tempo. Então eles também gostam, têm esse orgulho e de ser diferente. Então o sul do país ele é um pouco mais tradicional, mas a parte norte, onde eu vivi, o pessoal muito cabeça aberta, muito tranquilo. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei quase um ano, mas no total do relacionamento foram 2 anos, a gente tem que juntar o relacionamento. Aí vai e volta, né, meses para lá, mas foram um total de 2 anos, mas 1 ano direto lá. Eu lembro que a gente gravou um Gente em Destaque também, aqui em Jacareí, acho que foi em 2009, quando você tinha envolvimento com corrida de moto. Verdade. Foi o que essa época aí? Você estava nesse esporte mesmo de moto ou não? Eu era piloto, né, profissional de moto velocidade, cheguei a correr por 5 anos e 2009 foi o meu melhor ano no campeonato até. Inclusive foi quando eu fui sagrado vice-campeão, né, do brasileiro de moto velocidade. Eu tinha iniciado 2009, não, foi 2010, mesmo estando nessa ida e volta, eu vinha para cá para correr de moto. Então, assim, foi uma carreira curta, de 5 anos, né? É um esporte muito caro, né? E como é que fala? Então, eu também não tinha condições de me manter tanto tempo no esporte. Então, eu falei, o dinheiro que eu trabalhei, consegui realizar muitos sonhos, muitos gostos, mas é um esporte que realmente não é para o meu perfil, vamos falar assim. E logo depois da Alemanha, você vai para a Holanda? Não, foi depois. Aí eu fiquei aqui em 2012, saí candidato a vereador, né? E, inclusive trouxe o projeto que era da bicicletada, na época que a gente incentivava as pessoas a usar bicicleta, que eu usava muito na Alemanha, vi que havia condições e queria realmente andar de bike aqui, até porque era melhor para tudo, para a saúde, para o meio ambiente, para o bolso, né? Então foi uma luta muito grande, pouco conseguimos de conquista, mas 2013, no final de 2013, fui convidado por um amigo que fiz nessa época da Alemanha, a trabalhar com ele, que era uma importadora. Aí sim já fui direto com um trabalho já garantido, fiquei trabalhando lá por 8 meses e depois voltei. O projeto dele era importação e exportação, ele queria vender ou comprar do Brasil, alguma coisa assim. Ele precisava de alguém que conhecesse a lei, conhecesse a rotina brasileira, para que ele pudesse, né, ampliar o seu negócio. O negócio não foi para frente, ele achou que era muito arriscado devido a inúmeras experiências de colegas que tiveram exportando para o Brasil, de perderem containers, por isso aquilo, corrupção, ele não quis arriscar, aí o projeto acabei voltando. Apesar de que o projeto também seria eu voltar e trabalhar com ele aqui no Brasil.
mas de qualquer forma, aí foi isso. Lá foi uma experiência profissional, morei numa cidadezinha pequenininha chamada Monteforte, uma cidade com 10 mil habitantes, assim, cidade cheirar cocô de vaca, e literalmente, que é uma coisa que até é engraçado você falar isso do interior da Holanda, onde você passa tem, a Holanda ela tem um rebanho maior do que o Brasil. Como é que você pode imaginar um país daquele tamanho, que é o tamanho do Vale do Paraíba, ter mais, né, animais de corte do que o Brasil, que é um país que é um dos principais exportadores. Falando, é o terceiro maior exportador do mundo, né, de carne hoje. Então, a Holanda consegue fazer isso através de, como é que falam? Do tratamento industrial, né, dos animais, fazendo prédios. Então, andares com animais. Você falou da política, em 2012 você foi candidato a vereador, teve 263 votos pelo Partido Verde, né? Foi o Partido Verde foi a sua única opção de quando você começa a se interessar por política, exatamente por esse Partido Verde ter também no mundo todo, foi por isso? Sim, lá na Alemanha o Partido Verde é muito forte, é um dos principais partidos, né? E lá quando eu tive acesso até porque que tem tanto respeito ao meio ambiente. E voltando de lá, eu já tinha trabalhado num banco, que era um banco holandês, que já não existe mais no Brasil, que chamava ABN, que era um banco que tinha uma concepção ambiental muito grande. Então eu já tinha aprendido muita coisa sobre meio ambiente trabalhando nesse banco. E aí depois vim com essa temporada na Alemanha, aprendendo um pouco mais ainda de como preservar e como conviver com o meio ambiente, né? E aí voltei realmente, vi que eu encaixava com os meus ideais. Então por isso procurei o Partido Verde para me filiar e desde então estou até hoje. Nessa campanha de 2012, o que você lembra dessa campanha? O que você pode falar sobre isso aí? Foi um aprendizado, né? Eu saí candidato sem saber o que fazer, assim, estava chegando, eu estava morando, vou falar assim, depois de 13 anos em São Paulo, tinha passado praticamente 2 anos na Alemanha e saí candidato a vereador. Então, assim, eu estava fora da cidade há quase 15 anos, apesar de vir visitar meus parentes sábado e domingo, não é suficiente para fazer política, mas acreditava que de repente a população enxergasse um projeto mais arrojado, que era o que a gente se propunha na época. Então, batemos cabeça, né? Fizemos muita coisa que não precisava ser feito. Quando é a primeira campanha, se você não tem um orientador muito bom, na época a gente não tinha, eu dava o material para você e jogava você para rua. O que eu faço com isso aqui? Você ia lá e colocar na caixinha de correio, todo mundo sabe que isso não dá voto, que o cara recebe 300 papéis diferentes. Então a gente não teve uma orientação, mas a minha campanha foi baseada nas redes sociais e se a gente levar em consideração o tempo que eu estava na cidade, o tempo que eu fiquei fora, eu acho que foi uma boa votação, até porque a gente tinha uma proposta muito arrojada para o perfil da cidade. Assim, a gente falava, vamos falar assim, 20 anos ou 30 anos na frente do que é Jacareí. Que era o quê? Mais ou menos o negócio da ciclovia? Já tinha esse negócio da escola bilíngue também ou ainda não? Ainda não, da escola bilíngue não tinha, mas tinha... Não, acho que tinha sim, viu? Tinha sim, porque na verdade naquela época não tinha mais escola bilíngue no ensino municipal. E já tinha sido retirado. Era uma das bandeiras, mas a principal era a ciclomobilidade, né? Que era a inclusão da bicicleta como meio de transporte, luta pela ciclovia, respeito ao ciclista e também até da alimentação saudável, já falava naquela época, isso eu ainda lembro. Proteção dos animais, então assim, a gente ia falar alguma coisa que era muito além da sociedade, que era falar de proteção animal, sendo enquanto ela não tinha nem o básico na saúde, né? O básico de infraestrutura, a gente falava de bicicleta. Então acho que perante todo esse cenário atípico que a gente tinha, eu acho que foi uma boa experiência. Você falou da ciclovia, né? A gente vê até hoje Jacareí muito carente de ciclovia, quase não tem. Mas, por outro lado, a gente vê também as ruas da cidade muito estreitas, né? Às vezes não tem nem como pôr uma ciclovia ali. Qual que seria uma proposta sua para isso? Ao mesmo tempo tem essas ruas estreitas, mas também precisa para o transporte de bicicleta. Como é que se resolve isso? Eu acho que é a convergência do transporte, né? Assim, Jacareí é antigo, mas Lisboa é muito mais antigo que Jacareí. E as bicicletas convivem bem. Quando você começa a incentivar as pessoas a usarem a bicicleta, mesmo que sejam em lugar que não tenham espaço para ter uma ciclovia, o motorista já vai estar habituado a dar o espaço necessário para a segurança dele, né? Porque acaba tendo a convergência. Quem fala, você vai de bicicleta até o ponto de ônibus, por exemplo, do Nova Jacareí, que fizeram lá um paraciclo, deixaria a sua bicicleta lá e pegaria ônibus. Então é isso, você descer do ônibus aqui no centro da cidade e pegar uma outra bicicleta compartilhada, né? Então isso acaba criando a cultura da bicicleta. Eu fiz palestras de segurança no trânsito, né, principalmente para ciclista, por muitos anos, inclusive até o ano passado eu cheguei a fazer algumas,
E que eu falo, a sensação que a gente tem, e alguns motoristas respondiam desse mesmo, é que realmente não enxerga o ciclista no trânsito. É como se tivesse automático, ele nem vê, né? É uma parte da guia, o ciclista é uma guia, não é. É uma vida, né? O cara trabalha, é uma família que tem ali por trás. Então a gente acabava desmistificando isso. Então não necessariamente a gente precisa ter espaço para ciclovia, por exemplo, numa Ramira Cabral, numa Sargento Aquiles Santana. Mas se você tem um convívio de ruas compartilhadas, isso é usar a inteligência. Né, o nosso código de trânsito ele é moderno, ele não é engessado. O que a gente não faz é utilizar ele na sua maior potencialidade. A gente pode fazer ruas compartilhadas, por exemplo, no final da rua Antônio Afonso, que é aqui perto, onde não tem nem calçada, mas em que o carro anda a 10 por hora e as pessoas, o pedestre e o ciclista também. Então não precisa necessariamente, vamos fazer calçada ali. Pô, é velho, você vai acabar com a arquitetura, com a história do local. Não, vamos mudar a velocidade da via. Então isso existe lá fora e existe também no nosso código de trânsito, mas não é utilizado. Então penso que a questão mais é criatividade, né, para a gente usar. E claro, nas vias novas a gente tem muito espaço para ciclovia em Jacareí. Mas é uma questão também de costume, né, de hábito e também um pouco de educação, né? Porque você falou de Lisboa, que é mais velha do que o Brasil, mas lá o costume é outro, eles estão acostumados com a bicicleta faz anos, e aqui no Brasil não. Uma cidade como Jacareí, onde a pessoa uma cidade relativamente nova, né, tem quase 400 anos, mas é uma coisa nova da urbana, né? Jacareí urbana é nova. Como é que você resolve essa questão da educação e do costume? Na verdade, Jacareí foi a cidade da bicicleta, né? Então, na verdade, nós éramos uma cidade da bicicleta e que se perdeu isso por conta da industrialização, né? Veio o boom industrial, todo mundo querendo comprar o seu carro, e isso também aconteceu na Europa, né? Principalmente eu vejo a história da Holanda, que eu estudei mais até, e quando as pessoas começaram a ter um poder mais aquisitivo, quiseram comprar carro e realmente viram que não tinha espaço mais para ninguém, chegou a hora de trocar de novo para bicicleta. Nós já estamos vivendo isso, né? São Paulo já está vivendo isso. Então, eu acho que a gente não pode fazer também um movimento muito brusco, mas isso tem que ser, vamos falar, a gente vai conquistando aos poucos um crescimento orgânico no número de pessoas andando de bicicleta e também em ciclovias, e você incentiva. A gente vê hoje, eu principalmente que eu ando de bicicleta diariamente, quase diariamente, onde foi feita a ciclovia lá para o Paraíso ali, mudou muito o fluxo de pessoas. Hoje a gente vê muito mais pessoas andando naquele lado. Então, onde a pessoa se sente confortável para andar, porque as pessoas não andam de bicicleta aqui por conta de medo. É medo de ser atropelado, não tem outra coisa. Eu dei muita palestra em diversas escolas, rodei Jacareí com essas palestras. Ser assaltado também, né? Também. Mas o medo de ser assaltado é menor do que o medo de morrer no trânsito. Porque a gente sabe que as pessoas não respeitam, né? E não respeitam um outro, um carro, uma moto, um caminhão, e muito menos um ciclista que é o mais frágil. Então, assim, e o Código de Trânsito já prevê isso. A gente tem que proteger primeiramente o mais frágil, para depois o mais forte, que seria, vamos dizer assim, pedestre, ciclista, motociclista, carro, caminhão e ônibus, né? Então, a gente vê o contrário. Quem tem o poder é quem tem um veículo maior. Tem lei também que não é cumprida, se eu não estou enganado, você pode me corrigir, mas aquela lei que tem 1,5 metro de distância do carro com a bicicleta, isso também ninguém liga, ninguém fiscaliza, porque, né? Não tem como, né? Até se quiser tem, né? Eu briguei muito na época, inclusive com ações no judiciário, para que fosse cumprida essa determinação. Então, mas assim, aquilo é um parâmetro, né? Vai ter como andar com 1,5 metro do ciclista? Não vai ter, porque tem rua que não dá para você ter mais 1,5 metro. Mas a ideia é de você ter segurança com a pessoa, né? Então, você pode passar até 1 metro, que é 60 centímetros aí, mas passar com segurança, diminuir a velocidade, porque as pessoas às vezes não se tocam que se você dá uma buzinadinha para o ciclista, ele olhou para trás, você pode reparar, quando você vai começar a reparar isso. Se alguém buzinou perto do ciclista, ele vai olhar para trás, ele já saiu meio metro da faixa de onde ele estava. Então é diferente, porque você está na bicicleta, você vai olhar para trás, você já saiu da sua linha de curso, né? Então é aí que acontece o acidente. Mas acho que a gente trabalhar a questão da educação do motorista, isso sim pode ajudar a salvar inúmeras vidas. Mas é claro que se não doer no bolso não adianta. É igual o cinto de segurança. A turma só colocou o cinto de segurança porque paga multa. Não tem outro jeito. Infelizmente é assim. Tá certo. Vamos fazer então mais um intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.